plano de prevenção anotado, tal, racionalizado, mas ela conhece aquelas pessoas, são as pessoas que foram afetadas. As próprias equipes podem ter sido afetadas também. Então, essas equipes que estão lá são as protagonistas para a nossa interlocução. Não devem e não podem ser ignoradas. A atividade do trabalho do voluntário e da voluntária como psicólogo, porque se a pessoa quer trabalhar como voluntário genericamente, não é exercendo a profissão, o conselho não tem como incidir sobre isso. Mas quem vai lá se apresentar como psicólogo, atender como psicólogo, falar como psicólogo, precisa seguir o mesmo código de ética que todos os psicólogos em geral seguem. A questão de muitos estudantes que atuam também nessa situação, as regras são as mesmas e as condições para garantir o trabalho formativo de estudantes também são os mesmos, né? As regras não foram suspensas nessas situações. As atividades de pesquisa que também têm sido feitas, têm orientações em relação a isso, para garantir, né, a relação ética, a produção de um conhecimento consequente, né, para aquelas pessoas, sobretudo, que vão continuar naquele território. E, sobretudo, gente, o protagonismo das pessoas, das populações, dos profissionais afetados pelas calamidades e pelos desastres. E nós temos isso desde quando conheço esse debate, desde a década de 90 para cá, sobretudo na década de 2000, a gente, como profissão, tem investido muito, e isso é coerente com todo o discurso que temos produzido, na ideia do protagonismo das pessoas afetadas e não substituí-las nesses processos. Vou avançar um pouquinho. Essa parte sobre a psicologia, propriamente, então vou deixar aqui para a Karen. Vou avançar um pouquinho aqui. Queria recitar este item, que é do Rodrigo Morini, psicólogo chileno, que é uma pessoa de referência para vários de nós aqui. Quando falamos de sociedade, emergências e desastres, temos que fazer uma diferenciação entre emergência e desastre, porque poderíamos falar da psicologia dos desastres ou só da psicologia das emergências. A diferença é que, quando enfrentamos uma emergência, temos ferramentas para enfrentar a situação, como habilidades cognitivas, por exemplo, ou seja, conhecemos. Quando o sistema de resposta não consegue ser aplicado a essa situação, estamos diante da situação de desastre. Não sabemos o que fazer. Começamos a improvisar. A importância de a gente conseguir fazer valer aquelas regras que já existem. Não precisa nem já criar novas. As que já existem já nos colocariam anos-luz à frente. Aumentaria demais a capacidade de resposta, a resiliência. Existem várias tecnologias, dependendo da abordagem que se utiliza. Isso nos reforçaria e, sobretudo, a sociedade estaria reforçada para enfrentar essas situações. Vou contar rapidamente para vocês uma situação que passei junto com colegas em Suzano em 2010, 2011 em relação à situação de enchentes locais, perto do que está acontecendo em Mariana, lógico, de intensidade menor, de impacto menor. Nesse dia, esses foram trabalhos que, mesmo menores, eles também colocam em xeque o dia a dia de todo mundo. Então, aqui nós temos profissionais da saúde, da assistência, e aqui queria só fazer menção a isso aqui. Quer dizer, se a gente não se preparar, por exemplo, para fazer uma busca ativa numa situação dessas, aqui sou eu que tirei a foto, por isso que não estou na imagem, mas estávamos nós, colegas da assistência social, e fazer uma busca ativa de uma família que estava isolada enquanto das enchentes. Só que o nosso transporte não conseguiu chegar lá. Então nós também estaríamos, se não tivéssemos já feito o contato, planejado a saída, e aqui nós estamos vendo como é que a gente saiu desse atoleiro. Foi com uma reta escavadeira, porque não tinha como tirar. Então nós nos colocaremos em risco também. Então não adianta sair fazendo, precisamos fazer planejadamente. Lógico, o mais rápido possível, da maneira mais sustentável, para atender as pessoas que estão precisando nas regiões afetadas. Mas não adianta fazer improvisadamente. E fazer um convite a vocês. Nós temos um núcleo de emergências e desastres lá em São Paulo, temos uma página temática. Esse núcleo ele funciona na atual gestão e é remanescente de um grupo de trabalho como aqui em Minas Gerais, da gestão passada. E nós temos reunido bibliografia, material, todos os eventos que nós fazemos como este, né, foi gravado, a gente deixa disponível. E convidamos que vocês conheçam esse material. É um material que a gente tem produzido com muito cuidado.
voltado para a prática da psicóloga e do psicólogo, mas sobretudo colocando à disposição da sociedade, e é bastante gratificante receber reconhecimento, muitas vezes de pessoas que nem são psicólogas, que acessaram o material e avaliaram, que conseguiram entender um pouco melhor e puderam até começar a conversar com os profissionais e com a comunidade sobre esses assuntos, pensando a preocupação necessária e não o que muitas vezes falam, né, que é paranoia, etc., né, sobre essa temática, porque na verdade é algo bastante sério, que segundo dados da ONU, em função das mudanças climáticas, em função da nossa prática exploratória, da exploração do meio ambiente, tendem a se multiplicar, se diversificar e intensificar neste século. Então, nós todas teremos muito a enfrentar a questão. Encerro por aqui. Agradeço pela atenção. Depois tivemos mais alguma questão, talvez aproveito um pouco da tela, mas, sobretudo, agradeço a atenção de vocês e o CRP de São Paulo se coloca à disposição para colaborar tanto com o Conselho Regional de Psicologia aqui de Minas Gerais, quanto com o Conselho Federal de Psicologia, que tem aí se organizado também, para que a gente haja em conjunto uma perspectiva que é muito própria desta área, que é a perspectiva de ajuda mútua e recíproca. Então, obrigado. Muito obrigada, né, Jane? Uma apresentação riquíssima para nós, né, com muitas informações que nos ajudam, né, a pensar, né, na nossa situação mesmo. Mas eu vou passar então para a Jane, porque no final das apresentações a gente vai abrir, né, para as questões do debate, tá? Está sendo transmitido? Não. Porque nós temos um problema, depende muito da questão do tempo, essa transmissão. Porque eu recebi que você pôde informar que, infelizmente, hoje nós não estamos conseguindo fazer essa transmissão. Isso aí é mandar um endereço. Infelizmente, hoje, né? Mas Uma pena, mas. Eu colocar o vídeo? Não passa a gravar? Posso. É gravado, né? Nossa assessora aqui da comunicação. Eu só pedi para ela responder para a gente. E os slides também, eles vão estar acessíveis para a gente? O Jair disponibilizou o slide, né? A gente estava preparado para fazer a transmissão, mas infelizmente não teve jeito por do equipamento. Problema de equipamento. Mas temos os palestrantes, o Jair já disponibilizou. Também acho que a gente tem feito isso sempre, né? Disponibilizando todo o material. Mas no final a gente vai ver assim, quanto de material a gente pode disponibilizar, de que forma, tá bom? Gente, boa noite para vocês. Eu queria agradecer o convite, né? Ficamos muito felizes em poder participar. Nós organizamos para isso, né? Para vir, comentar os comentários, né? Gostei muito da fala do Joário, assim, me senti já adiantou um pouco do nosso trabalho. Queria também dizer que temos dois profissionais aqui nossos, lá da rede pública de Mariana, que eu sei que é um parceiro meu, né? Assim, nós ficamos nos dividindo frente para responder, né, junto com todo o município a situação. Então, tem o Sérgio Rossi aqui, tem a Adriana Simões, eu fiquei muito satisfeita de ter vindo também, a enfermeira daquela região de Bento Rodrigues, né? Assim, eu acho que a gente pode aproveitar também da presença dela, né, posterior, né? Pois bem, gente, o desastre, né, assim, eu vou começar falando assim que realmente, puxando um pouco pelo tema, é um drama para todos. Pois bem, então a psicologia frente ao desastre, né? O drama de uma realidade. Na verdade, o drama não foi só para a população, né, gente, que foi atingida, foi um drama para todos nós, né? Toda a comunidade, todo o município, a rede de atenção, todos nós vencemos um drama, né? E aí, quando eu coloco desse drama, nesse primeiro momento, o que a gente percebeu? Uma dificuldade de alinhamento mesmo das estratégias de intervenção. Nós ficamos sabendo mais ou menos a situação por volta de umas 5 e alguma coisa da tarde, né? Saímos do serviço, todos em casa, e fomos
contactados pedindo para ir para a arena, né? Se nós profissionais da rede, né? E então vamos, né? Assim, esperar essa população, né, chegar. E aí chegou a saúde, né? Os nossos parceiros, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social lá, e a gente pensando como nós vamos fazer. A gente não sabia como fazer, né? O que faltou, assim, realmente, nós não tínhamos um plano, né, assim, de contingência, né? O que nós vamos fazer nessa situação? Faltou, então, assim, no sentido de orientação técnica mesmo, a priori, né? Mas o que a gente observou? Que nós fomos, então, sentar e pensar, sentar assim, né? Nós vamos lá juntos, como nós vamos acolher essas pessoas, precisamos nos organizar para acolher essas pessoas, né? Então, muitos atores envolvidos, estou falando das secretarias, do Defesa Civil, né? Sim, então, é muita gente querendo fazer muita coisa e cada um entendendo que sabe fazer da melhor forma, né? Então, nós vamos de como que nós vamos fazer um plano. Então, nessa quinta-feira, realmente, eu ainda falei muito, né, com os colegas na rede, nós estamos vendo uma desgovernança. Porque nós tentamos organizar e a imprensa chega, né, enfim, e um colega faz de uma forma, o outro de outra, enfim. Uma duplicidade de ações, né? Acho que a maioria das pessoas, né, dos municípios já passaram por uma situação dessa, deve ter vivenciado isso. E aí sentamos, né, vamos fazer uma orientação geral, né, assim. Lá na arena mesmo, juntamos todo mundo, chamando por volta de umas 9h da noite, né? É o seguinte, gente, como que nós vamos fazer? E já tinham chegado, além dos profissionais da rede, também muitos voluntários, né? A arena estava aberta, aí já chegaram as doações, os voluntários entrando, né? Muita gente, assim, querendo saber o que fazer. Nós falamos assim, primeiro é o seguinte, nós vamos oferecer um cuidado, um apoio minimamente invasivo. Isso é uma preocupação, né? Assim, olha, gente, a questão é a seguinte, se vocês estão ansiosos para saber o que aconteceu, como que foi, a altura da lama, né? Assim, enfim, dessa onda de lama, isso você guarda para vocês, né? Senão vão tentar não invadir, né, esse momento, né? Esse momento não, a forma como essas pessoas vão chegar. Nós temos que preocupar com algo que é mais básico. Então, assim, se o sujeito chegar, ele quiser falar alguma coisa, é só acolher, né? Ouvir. Mas nós não vamos ficar aqui fazendo interrogatório, querendo um relato da história nesse primeiro momento. Foi a única orientação que a gente deu, assim, nesse primeiro momento, às 9h da noite, né? E eram muitos voluntários, né? E aí a gente pensou no quê? No que é os primeiros cuidados mesmo. As pessoas estavam com sede, as pessoas estavam com fome, né? Isso já, muitos chegaram na arena, era bem depois da meia-noite. Então, assim, vamos cuidar da alimentação, da água, do banho, né? Chegaram sujos, de lama, né? Assim, quem quer tomar banho, enfim, esses cuidados básicos, né? Muita gente, e uma das questões que a gente mais observou, que mais angustia essas pessoas nesse primeiro momento, é a questão da falta de informação. As famílias, elas foram levadas, assim, separadas algumas, né? Então, foram no carro, aí chegaria um outro ônibus, trazendo outras pessoas. Fulano chegou, onde que eu encontro, né? Então, a informação, a busca por informação, é algo que nesse momento realmente é crucial. Assim, as pessoas precisam ser informadas de quem já chegou. Isso a gente falou assim, nós temos que nos organizar para isso, né? E quando eu coloco assim, auxiliar na busca de informações, serviços e suportes sociais. Os nossos parceiros, né, da Secretaria de Desenvolvimento estavam lá e assim, comprando, né, assim, então nós vamos fazer o cadastro dessas pessoas. Então, vocês podem fazer o cadastro, mas nós vamos esperar minimamente as pessoas chegarem. Nós vamos acolher, né, e nós vamos fazer isso, que é importantíssimo, né? Mas nós vamos fazer isso assim, não de uma forma, chegou a não, nós vamos fazer isso daquele jeito, né? Vamos acolher e ele já vai anotando os dados, né? Nós pensamos primeiro em suprir as necessidades básicas. E proteger as pessoas dos danos adicionais. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação para nós. Tinha, até umas 2 horas da manhã, as crianças começaram a querer dormir e o pessoal em cima, né, querendo tirar foto. Acho que nesse momento a gente tem que realmente proteger esses danos, assim.
olha, esse momento não é para isso, afastar, delimitar a área, quem pode ou não pode entrar. Então, assim, na sexta-feira sentimos a mesma coisa, né? Assim, que vai enchendo de gente, vai se tomando, e falta o cuidado com essas pessoas, né? Porque senão vira uma cena, né? Vira um palco, né? A gente fala isso muito, né, Mariana, desse cuidado, né? Desse cuidado com os danos adicionais, né? Nós montamos, né, na quinta e na sexta, uma estrutura mínima, né? A Secretaria de Saúde, né, deixou disponibilizada uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para primeiros cuidados da saúde, né, para quem precisasse. Mas a resposta, assim, essa marca rapidamente ela já direcionou essas famílias para os hotéis. Então, assim, no finalzinho da tarde da sexta-feira e já no sábado, muitas famílias já tinham sido levadas para os hotéis. E aí precisamos, então, o quê? De repensar essa situação, né? Como nós vamos, então, nos reorganizar enquanto Secretaria de Saúde, né? E com todos os outros parceiros para responder a situação, né? Pois bem, então nós criamos um plano, né? Assim, e aí sentou a Secretaria de Saúde de todas as áreas, né? Eu acho que foi no sábado, não sei. No domingo, para poder falar assim, o que nós vamos fazer. Então, e aí a gente criou lá, né? A Adriana está lá conosco o tempo todo, um ambulatório para os desabrigados pela barragem, pelo movimento da barragem, que fica na Previm, que é um centro de especialidades nosso em. Qual que é a ideia? Que aquela ali seja a porta de entrada. Já que essas pessoas já foram direcionadas para os hotéis, precisamos então regular e nos organizar quanto ao fluxo para atender essas pessoas, né? E ali é a porta de entrada, então, da atenção, né? É a atenção primária para essas pessoas, onde que eles vão buscar referência, né? E aí, enquanto coordenador de saúde mental, a gente pensou assim, o que nós vamos fazer? Então, colocamos também lá 2 profissionais nossos nesse ambulatório, um profissional na sala de atendimento a familiares, porque foi criado um comitê, um centro de controle de todas as ações, onde ficava a Defesa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Social, representantes da Secretaria de Saúde. Então, nessa sala, os familiares falavam assim, olha, se eu preciso dizer que eu ainda não achei o meu familiar. Então, assim, aí deixamos um profissional da psicologia lá também. Que esse profissional também acompanharia o quê? Reconhecimento de anticorpos, né? Assim, a gente está sendo muito demandado, né? Nesse momento de acompanhar também. E uma equipe de saúde mental na UPA. Porque se chegasse alguma urgência, a gente estaria lá também. Pois bem, a ideia de se montar esse ambulatório é de 30 dias. Finaliza a semana que vem, no dia 5. Né? Essa proposta. Agora, um pouquinho do que a gente sentiu, assim, né? Assim, a regulação, uma necessidade urgente que a gente tinha de regular as nossas ações. Por quê, gente? Quando você cria passa por uma situação dessa, ninguém sabe até o momento como vai responder. Se você cria um plano emergencial, você tem que alinhar também com as outras secretarias. Dentro, né, nós da saúde mental nos alinharmos, a gente conseguiu sentar somente na quarta-feira após o ocorrido, que foi na quinta, né? 6 dias depois a gente conseguiu sentar, fazer uma reunião, a gente avaliar o que já estava sendo feito até o momento, né? Acredito que talvez outras áreas ainda não conseguiram fazer isso, acho que a gente foi uma das únicas áreas que conseguiu fazer isso, né? Na Secretaria de Saúde, começamos a fazer reuniões todo final do dia, reuniões de fechamento, né? Como que foi na UPA, como que foi no ambulatório, o que aconteceu lá na UITEC, quais foram as demandas, enfim. E aí nós sentimos, uma representante dessa marca também ficou diretamente da Secretaria de Saúde, para facilitar, né? O que a gente precisa de apoio. Mas quem regulou, né, assim, a nossa preocupação, muito bem, tanto o Estado quanto o Ministério da Saúde que estiveram conosco, o Estado fazendo essa conjunto com o Conselho e nos mandando orientação, vocês precisam regular. Quem tem que regular a forma do atendimento tem que ser a rede pública de saúde. Né? Nós não podemos deixar que a empresa organize a forma de atendimento, porque essa é uma população do município. Né? Nós vamos sim solicitar da empresa o que
que nós vamos precisar de suporte, né? Isso aqui nós estamos precisando, né? Mas a gente precisa fazer a regulação. Então isso ficou bem alinhado entre nós, né? Então, reuniões com a Samarco para discussão dos fluxos de regulação, das ações, mas a partir da nossa rede, né? De atenção à saúde. E aí nós precisamos muito sentar, né? Se nós conseguimos sentar, foi difícil sentar com o pessoal lá depois, né? No decorrer, com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque eles ficaram muito tomados, os serviços pararam. Né? Os CRAS, o CRES, parou de funcionar. Ficaram todos concentrados nesse centro, que eu falei que é o de controle, na arena e fazendo visita depois, né? Assim, eles foram retornando depois aos poucos, né? A funcionar. Então, realmente, assim, nós não sabíamos como responder. Nós vamos parar os nossos serviços para responder a situação, né? Dificuldades encontradas. Então, assim, aí um pouquinho, acho que eu vou contar para vocês, acho que a gente enriquece o debate quando a gente traz algumas questões que a gente acha que às vezes pode já ter ocorrido em outros municípios, e que eu acho que nesse espaço, junto com o Conselho, a gente consegue pensar melhor como agir. Os atravessamentos, né? Assim, então, assim, a saúde fazendo uma ação e a Secretaria de Desenvolvimento fazendo a mesma ação. Essas pessoas, gente, elas foram retiradas da arena, né? Que foi o primeiro momento onde elas foram levadas e foram realocadas em hotéis. Aí começou a passar nos hotéis, por exemplo, profissionais da Secretaria de Desenvolvimento, profissionais da saúde. Somado a isso, a gente tinha o quê? Os psicólogos da Samarco. A Samarco contratou uma empresa para emergencialmente prestar o serviço. Também esses profissionais psicólogos passavam nos hotéis. Além dos psicólogos contratados pela Samarco, a gente tinha quem? Psicólogos contratados por empresas terceirizadas da Samarco. Então a gente tinha, às vezes as pessoas elas eram abordadas várias vezes por dia no hotel, né? Batia, entrava, né? Fazia uma visita. Além desses psicólogos também, a gente tinha também os psicólogos voluntários. Eu tenho que fazer um adendo aqui, eu vou falar para frente. Eu tive dois, né, uns casos muito interessantes, são duas psicólogas que estão aqui, que é a Helena e a Carla, estiveram de Mariana, né, se eu já reconheci logo quando elas entraram, mas elas acionaram a gente, né, buscaram saber o que estava acontecendo. Eu achei excelente, porque tinha um psicólogo também que chegava na Mariana e iam para os hotéis. Então, além de tanto psicólogo, tinha esses hotéis, tinha esses também que eu não sabia de onde sair. Mas, enfim, todos comovidos pela questão. Não é que não pode, não é isso, não, sabe? Mas saber o que estava acontecendo. E essas famílias já se abordadas várias vezes. E aí, a questão foi, né? A gente recebeu muita ligação, né? Eu, o Sérgio, muita ligação a respeito assim, olha, nós vamos, tem um grupo de estudantes de psicologia de tal faculdade que estão indo para Mariana. Eu, mas, né, assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, né, com esse povo? Essa foi, não tínhamos como, gente, né, assim, eu falei, mas como, né, para que, acho que no momento, nós não estamos precisando que venha agora, né, vamos pensar um pouco o que nós vamos fazer. E quando eu falo de funcionários voluntários da Samarco, por quê? Os trabalhadores da Samarco, eles ficavam trabalhando de forma voluntária. Então eles também passavam nos hotéis para saber se as famílias estavam precisando de alguma coisa. Né? Então, assim, tem os voluntários e os psicólogos vários, né? Enfim, recebemos ligações também dos professores, de professores, né? Mas nem foi ligação, recebeu um e-mail, chegou por outras vias. Olha, tem um professor do curso de psicologia lá de uma faculdade X, vai para Mariana com a turma de alunos, vai acompanhar as crianças por 5 anos. Mas como assim, né? Assim, existe uma rede de atenção psicossocial no município, né? A gente minimamente está toda dificuldade, nós estamos pensando como que nós vamos atender isso. Já tinha sinalizado o Sérgio, né? Estava muito à frente com o Estado e o CRP. Como nós vamos precisar de voluntário, né? Se
Como que nós vamos fazer, né? Eu já tinha pedido o CRP que nos mandasse uma lista de possíveis voluntários, né? Então, assim, tentando amarrar a situação. E aí nós falamos, não tem como, não dá para ser feito dessa forma, né? Hoje mesmo tivemos hoje de manhã eu tive uma reunião, enfim, de uma outra intervenção na escola, né? Ah, não, tem uma faculdade vai fazer tal intervenção na escola. Esses meninos precisam voltar à rotina, né? Não dá para toda hora bater, abrir a porta da sala, né? Vocês já estão vivendo, já conseguiu pelo menos, isso é interessante, que essas crianças continuassem com a mesma professora, com a mesma cantineira, né? Assim, num espaço, isso é muito bacana. Mas assim, eles estão sendo, assim, o lanche estava sendo diferente, né? Então assim, isso aí nós temos tido esse agora voltar o olhar para essas questões que temos que preocupar. Mas enfim. Aí começando a pensar, nossa palavra de ordem tem que ser regulação, porque senão isso aqui o que vai acontecer? Várias intervenções, uma duplicidade de ações, e nós vamos ter que continuar esse acompanhamento. E aí nós vamos fazer umas reuniões, vamos sentar com os psicólogos da SAMAR, que não tem que reclamar, no sentido que dentro da SAMAR, são profissionais da SAMAR, né? A gente acionou, pediu que fosse, vamos conversar, que atendimentos são esses que estão sendo feitos, como estão sendo feitos, né? Os casos atenderam, caminha para a gente, vamos sentar para discutir os casos, né? E realmente isso nós temos conseguido fazer, né? Assim, uma estratégia que a gente criou, a Adriana pode, né, falar disso depois com vocês, os psicólogos falavam assim, gente, para a gente tentar regular, vamos pedir para eles fazerem as visitas aos hotéis junto com as equipes de saúde da família. Por quê? Né? Nós temos um ambulatório lá, que é a porta de entrada, e tanto os técnicos, os agentes comunitários de saúde, quanto os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles começaram a passar nos hotéis para fazer esse levantamento de novo, né? O cadastro dessas famílias de novo. Perdeu-se tudo, né? Assim, a história clínica, tudo se perdeu. Então foi um trabalho, né, muito, muito grande de passar em todos os hotéis fazer esse levantamento. Então vamos colocar esses profissionais junto com as equipes para a gente tentar diminuir os atravessamentos. Não deu muito certo. Mas pelo menos agora, se eles não estão fazendo abordagem nos hotéis, né? A gente conseguiu sentar e falar, não, gente, acho que as famílias precisam descansar. Eu, família que foi para casa, já que agora já estão nesse processo de ir para as casas, né? Aí eu tô doida para fazer, vocês querem que traz almoço para vocês? Não. Eu quero fazer minha comida, tem 15 dias que eu não cozinho. Né? Então eu quero agora cozinhar enfim, vou dormir, né? Quero descansar, porque o hotel virou um palco. Então o hotel era, toda hora era alguém visitar, e aí, né, todas as instituições religiosas, enfim, também. E essa exigência de relatórios, de todos os atendimentos, eles têm feito com cuidado, sabe? Essa semana a gente sentou conosco 2 vezes para discutir os casos, tá? Eu falei, a gente colocou como prioridade. Tem algum paciente que está em crise? Mesmo caso de paciente em crise lá no hotel. Já era um paciente psicótico, enfim, direto para o serviço de referência, para o CAPS, né? E a gente faz esse acompanhamento. Mas essa continuidade do acompanhamento é o que a gente fica atento, né? Assim, nós vamos ter que fazer. Nós temos esse apoio, né? Mas nós precisamos de regular isso aí, porque senão vira uma confusão mesmo. Alertas, né? Assim. E a gente viu notícias, assim, que as pessoas estavam sendo abordadas de qualquer forma lá nos hotéis, né? No meio de outras pessoas, né? Assim, uma falta de cuidado mesmo, sabe? E aí muitos voluntários, eu já contei um pouquinho, que se dirigiam para lá sem fazer nenhum contato. E aí a gente dividiu, né? Eu e o Sérgio dividiu, aí ele falou, cara, fica com essa parte voluntária. Eu falei, então tá bom, né? Chegou um caso de uma voluntária que foi com a Mariana, assim, eu vim para cuidar dos animais. Eu falei, que bom, né? Assim, né? Vamos pensar como vai ser. Mas eu não tenho lugar nenhum para ficar, eu vim, ela foi com a mala com tudo para a Mariana. Eu falei, nós vamos ter que pensar o que nós vamos fazer, né? Porque onde nós vamos colocar o hotel? Eu não posso pedir essa marca do hotel para, né, assim, ficou na arena, assim, né? Assim. Então, a gente sentiu isso, assim, de mala, com tudo. Ele falou, eu posso dormir junto com os animais. Eu falei, mas não dá para ser
Foram várias situações. Várias. E aí, o Ministério nos ajudou muito. Eles deixaram um modelo para que a gente tenha usado o cadastro, sabe? Eu contei isso para eles quando elas foram mais para procurar o cara, o que nós vamos fazer? Então, olha, gente, no momento, a Carla foi a única voluntária que realmente a gente chamou para ir para Mariana no sábado.